começando, nós aqui com o trabalho e um material pronto, bastante rico em informações para fazer você, empresário, dono, gestor de supermercado, para fazer você entender sua loja, para fazer você, junto com a sua equipe, saber tudo o que está acontecendo com a máxima qualidade e o máximo acerto possível. Hoje eu quero falar para vocês dos 5 relatórios que vão mudar a sua vida na gestão, no dia a dia, que vão trazer informações para vocês, onde vocês vão poder realmente enxergar a loja de uma forma bem mais exata, bem mais contundente, com informações ricas em detalhes. Dessa forma, se vocês souberem usar esses 5 relatórios, não abram mão deles, coloquem na sua rotina, nem que seja um por dia, de segunda a sexta, mas são relatórios que vão fazer você realmente saber o que está acontecendo na sua loja, não apenas depois de tudo dar errado, um exemplo, você faça apenas uma leitura, mas se vocês trabalharem com eles realmente por semana, você vai entender o que eu quero dizer. Hoje eu quero falar de um relatório chamado Entrada e Não Saída. Eu chamo ele desse nome bem simplificado, porém, dependendo do programa, esse nome varia. E não importa, eu quero que você entenda o que é que você vai encontrar nesse relatório. Por quê? O próprio nome já é bem autoindicativo. São produtos que você dá uma entrada em notas fiscais e ele de alguma maneira não sai no PDV. Então, o que você vai conseguir enxergar trabalhando com essa ferramenta? Primeiro, se eu estou dando entrada em alguns produtos e eles nunca saiam, alguma coisa está errada. Primeiro fato. Segundo, eles não estão saindo por quê? Erro de lançamento? Lancei no código errado? O que está acontecendo? Ou, o pior de tudo, que é onde eu chamo a atenção. Não está entrando realmente, apenas vem a nota e o boleto. Por algum erro, por alguma falha no recebimento, a mercadoria não chega dentro do meu depósito, muito menos dentro da minha área de venda. Isso é terrível, isso é importante. Então, com esse relatório, você vai conseguir enxergar se realmente tem algum produto que não está entrando na sua loja. Físico, apenas nota. Eu gosto muito desse relatório porque eu chamo ele de abre caminhos. Quando você realmente começa a trabalhar ele de uma forma rotineira, você começa a mostrar para a sua equipe, você começa a entender se algum processo dentro da sua loja está falhando. Da forma que eu falo que ele abre, que aí depois, se você entendeu que você comprou 10 caixas de um produto e não entrou na sua loja, você vai começar a dar um pouco mais de atenção, principalmente para o seu recebimento. E ali deve estar acontecendo alguma coisa que de alguma maneira está falhando, fazendo com que o produto realmente não esteja com você. Feita essa análise, você identificou que o produto está entrando e ele não está saindo, é muito importante você ter algumas ações. Mas vamos lá, vamos começar de novo um pedacinho. Qual que é o período que eu devo trabalhar com esse relatório? Se você nunca fez, puxa os últimos 2 a 3 meses, para você começar. Porque se você puxar aí o último um ano e meio, 2 anos, vai sair muita coisa, muita informação, e você provavelmente vai deixar de lado. Então, para nós começarmos realmente esse projeto e fazer dar certo, é importante você puxar ele os últimos 2 meses. Produto que entrou e não saiu. Feito isso, se você achou ele legal, achou a ideia gostosa, aí você vai aumentando. Eu peço que pelo menos de 6 a 1 ano você faça isso. De início. Depois que colocou a casa em ordem, é interessante a cada 40 dias, no máximo, você fazer isso. Mas nas minhas lojas, eu coloco a cada 20 dias, nós geramos esse relatório. Por que a cada 20 dias? Porque mesmo depois de buscar algumas coisas bem antigas, o que mais importa agora é eu não comprar mercadoria e deixar ela amanhecendo em depósito. Então a gente busca a cada 20 dias, para quê? Não para buscar mais as coisas bem antigas, mas principalmente para não deixar a mercadoria dormir no depósito, como eu comentei. E aí a cada 20 dias, você fazendo isso na sua loja, a sua equipe junto com você, trabalhando esse relatório, você vai entender que nenhuma mercadoria mais vai ficar no seu depósito. Então, aproveita esse relatório. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu vou te orientar como você buscar esse relatório no seu programa. Mas é simples. É apenas você buscar o que foi dado entrada e não teve venda. Começa a trabalhar ele que você vai entender que são informações riquíssimas para você. Ok, galera? Fala, galera. Segundo dia da semana, nós começamos aqui o nosso trabalho de hoje com bastante empolgação, com bastante ânimo, para trazer para vocês os 5 relatórios que eu acho mais importantes na vida de qualquer gestor de supermercado. Relatório esses que, se você trabalhar de uma forma rotineira, você vai ter sempre a sua loja na mão e, principalmente, você vai ter
mais ação e exatidão em todos os seus passos se você trabalhar com informação. É isso que eu quero propor essa semana para vocês. Então vem com a gente aí, o material tá bacana. Esse relatório eu chamo ele de custo de compra versus custo de venda. Eu gosto de analisar ele de uma forma que onde eu enxergo tudo que eu comprei versus tudo que eu vendi, mas eu olho o custo de venda, eu não olho o valor de venda final. Por quê? Porque é simples, eu já usei esse mesmo relatório em outras explicações. Se eu vendi R$100 de mercadoria a um custo de R$70, eu tenho que comprar 75, 80, no máximo 80. Para quê? Para que eu tenha um equilíbrio entre o meu custo de venda e o meu custo de compra. Parece um pouco complexo. Eu acho que esse relatório é um dos mais difíceis do pessoal entender. Por quê? Porque ele trabalha com entrada de mercadoria e saída, mas sempre olhando o custo. Para você que não dominou esse relatório ainda, eu fico à disposição para tentar passar para vocês e mostrar que realmente ele é um relatório um pouco complexo de entender, mas muito fácil de trabalhar no dia a dia. A partir do momento que você sabe aonde você pode buscar essas duas informações, que seria o custo de compra, ou seja, tudo que eu comprei tem um custo. E tudo que eu vendo também tem um custo. Então, assim, é simples demais para você buscar. Talvez seja complexo para você tirar essa informação no seu sistema, mas ele é bastante bacana e é onde vai fazer você realmente ter um entendimento do que está acontecendo e principalmente se é alguma coisa daí que está atrapalhando a sua vida ou o seu dia a dia. E esse relatório, ele é o divisor de águas quando você está numa situação bem apertada de grana e aí você não entende o que é que aconteceu ou qual é o principal motivo, porque às vezes são vários motivos, mas eu gosto de trabalhar ele rotineiramente porque se eu estou analisando agora que eu comprei demais, provavelmente eu vou estar apertado no financeiro. Se eu estiver apertado, geralmente é assim, eu estou apertado, deixa eu ver o que eu comprei nos últimos 60 dias ou pelo menos nos últimos 30 dias. Dessa forma, se realmente eu tiver comprado demais, eu já sei que o meu perigo está ali. Porém, tem um lado mais difícil da coisa, que é o lado de eu fazer a análise desse relatório e identificar que a minha compra está ok. Eu estou comprando perto do ideal, não extrapolei nada, mas mesmo assim eu estou endividado, eu estou um pouco apertado. Aí, galera, aí ele abre outras opções para você. Por quê? É muito importante você entender que a primeira parte e a que mais acontece, que é você comprar demais e aí consequentemente você fica apertado, já foi eliminado, já não foi a situação. E aí parte para que você caia de cabeça dentro do seu financeiro para tentar entender o que aconteceu. Geralmente é falta de recurso, por isso que você está apertado. Não é o compras. O outro caminho seria o quê? Recebimento, certo? Ou inadimplência, ou infelizmente, em últimos casos, mas também acontece muito, desvio, furtos, roubos, como vocês quiserem entender. Então aproveitem esse relatório, porque ele é muito bom no dia a dia para te dar o caminho correto. E aí, para finalizar o dia de hoje, espero que você tenha entendido. Trabalhando esse relatório, o primeiro passo seu é identificar o que você está comprando. E eu gosto que você analise o que está comprando versus o que vendeu, por que não o que está pagando versus o que recebeu. Porque se você está comprando errado agora, vai extrapolar mais para frente quando vencer. Então, você trabalhando antecipado, você vai ter o domínio da sua loja para sempre. Porque se você entender lá para o dia 15, dia 20 do mês que você comprou demais, esse efeito só vai acontecer no mês seguinte. Você vai estar ciente disso. Então, use essa ferramenta para trabalhar antecipadamente. Ok, galera? Fico à disposição de vocês. Terceiro dia da semana, galera. Nós aqui animados para trazer de novo para vocês informações, trocando experiência e dos dois lados aí, com essa troca de experiência, enriquecendo o conhecimento de todo mundo. Hoje eu quero bater no tema margem. É um tema que eu tenho muito cuidado, tenho receio de falar dele. Já tive algumas dificuldades com alguns clientes, ou clientes atuais, ou ex-clientes, porque quando o cara senta em cima da margem, realmente não quer deixar a favela movimentar, principalmente movimentar para baixo. O cara só entende que é prejuízo e aí ele não quer deixar de jeito nenhum, travando toda e qualquer operação comercial. Então é um tema bastante delicado e eu não gosto muito de engessar esse tema. Eu como consultor, eu não vou propor nunca para você baixar sua margem aleatoriamente. Eu quero fazer você entender que às vezes compensa você vender um pouco mais, com uma margem menor, certo? Mas vender mais. Pô, Carlos, mas eu tenho meus custos. Beleza. Então, primeira situação, vamos identificar qual que é o seu ponto de equilíbrio. Quais são os seus custos operacionais e o que é que você precisa de grana real para pagar suas contas.
Feito isso, dá muito bem para trabalhar o fator margem e principalmente com algumas ações um pouco mais agressivas, é certeza que você aumenta de 15% a 20% do seu faturamento apenas mexendo em preço, porque quando a gente fala apenas, é até de brincadeira, porque hoje o que determina o cliente sair de uma loja e ir para outra é preço. Você pode ter um excelente atendimento, você pode ter uma loja muito boa, mas ainda as pessoas nesse momento de falta de grana estão correndo muito atrás de preço. E aí, vamos continuar sentados em cima da margem? Vale sim a pena mexer em margem, desde que seja de uma forma consciente, desde que seja de uma forma que você consiga saber o que você está fazendo e medir. Porque qualquer coisa que saia do comando, você tem como puxar o freio de mão, dar um cavalo de pau e mudar a direção rapidamente. Mas, volto a dizer, esqueça o fator margem. Se você tem uma margem hoje de 30%, bacana, excelente. Mas se você tem uma margem de 30% vendendo 500 mil, é uma coisa. Se você tiver uma margem de 27% vendendo 700, 800 mil, é bacana. Isso é muito importante. E garanto para vocês, pela minha experiência, uma boa parte das lojas que passaram pela minha mão desde 2014, elas conseguem aumentar até 30%, 35% do seu valor de venda com base na mesma equipe que elas têm hoje. Talvez uma situação ou outra que tenha que trazer algum profissional. Então seria só ganho, mesmo com uma margem menor. Mas infelizmente, nem todo gestor, nem todo empresário aposta porque não tem o cuidado, não tem o conhecimento de como trabalhar com esse tema margem. Não estou aqui para dar um de louco e fazer você quebrar o seu supermercado, não é essa a ideia. Mas também eu tenho que te alertar porque se você sentar em cima da sua margem e não querer mexer ela, dificilmente você aumenta a sua venda. Dificilmente. Por quê? Porque hoje está bastante concorrente em várias cidades, mesmo cidades que não tem tanto concorrente, tem em volta bastante concorrente. Os atacarejos estão aí batendo na porta de todo mundo e o que eles estão mostrando? Preço, 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 preço. E, infelizmente não é o fator predominante que a gente gostaria de passar, mas é. Então fique atento à sua margem, prepare muito bem a sua loja para que quando você usar o fator preço, mexer na sua margem, ou alguns clientes novos vão entrar no seu estabelecimento e aí é a hora de você segurar eles. Digo segurar por quê? Porque ele entrou na sua loja porque ele viu que você é um cara que tem preço bacana, que você é engraçadinho, o preço chamou a atenção dele. O primeiro passo é esse. Agora, com a gestão sua e da sua equipe, com a loja bem preparada, você segura essa galera dentro da sua loja, fazendo com que eles sejam clientes seu e não saiam daí tão já. Ok, galera? Fala, galera! Quarto dia da nossa semana, dos 5 melhores relatórios, dos 5 relatórios que eu mais gosto de usar, dos 5 relatórios que eu não abro mão quando sou solicitado, quando sou perguntado que ferramenta devo usar, é esses 5 que eu estou batendo essa semana. Segunda-feira eu falei de um, terça-feira eu falei de outro, quarta-feira eu falei do terceiro e hoje, no nosso quarto dia, eu estou falando do quarto e amanhã, sexta-feira, eu vou falar do quinto. Por quê? São relatórios que traz para você informação em tempo real. E aí o que acontece? Se eu trabalho com informação em tempo real, o meu tiro, as minhas ações são certeiras. Estou batendo em cima disso porque são ferramentas certeiras. Chega de ficar falando eu acho, vai em busca da informação. E qualquer sistema hoje de informação tem isso. Basta você entender o que você precisa e tirar deles, ok? Hoje eu quero falar do total de desconto que a sua loja vem trabalhando, do total de cancelamento que a sua loja vem trabalhando. Se eu fizer algumas perguntas para você agora, infelizmente, a grande maioria não vai saber responder. Quanto foi cancelado ontem? Qual a quantidade de cupom que foi cancelado ontem? E por quê? Você analisou? Você estudou? Qual a quantidade de desconto que foi dado de mercadoria na sua loja ontem? Você tem esse valor? Que você vendeu, eu tenho certeza que você sabe, mas o quanto foi cancelado? O quanto que foi descontado na sua loja? Provavelmente a maioria não consegue me dar essa resposta quando eu pergunto. Por quê? Porque são fatores, são temas bastante rotineiro, mas que a maioria não dá atenção. E aí quando acontece alguma coisa, geralmente são pegos de surpresa. Para começar, qual é o valor médio de desconto que eu tenho? Por dia, por semana, por mês? Se você estudar esse número, esse relatório, você vai identificar um valor médio. E aí qualquer coisa em cima disso, aumentou, está errado. Diminuiu, que bom, talvez você está com a gestão melhor. Mas é sempre importante você saber o número médio e trabalhar com ele, para cima ou para baixo. Mas mais importante ainda é não deixar ele crescer muito. Porque, vamos lá, galera, tem um número aceitável hoje. Se você começar a entender e estudar o que é que está acontecendo na sua loja, você vai achar o seu número aceitável. E aí qualquer coisa fora disso, é hora de você entrar em ação, porque provavelmente tem alguma coisa acontecendo na sua loja. Então, senhores e senhoras, é importante trabalhar com isso porque, para você não ser pego de surpresa, como eu comentei agora há pouco, eu tenho que entender o que está acontecendo.
Porque, vamos lá, se eu tenho uma média hoje de cancelamento aí de 5, 3 cupons por dia, correto? De uma hora para outra vai para 15, 20, alguma coisa deu errado. Isso é importante. Se eu tenho 7 operadoras e todas elas têm lá a sua média de um cancelamento ou nenhum por dia, ou uma média de 5 a 3 por semana envolvendo as 7, se alguma delas está cancelando muito, tá aí onde eu quero chegar. Você, gestor, você, dono e empresário, tem que saber disso. Sabendo disso, você vai corrigir que alguma coisa não está legal. Mas se eu ficar só preocupado em comprar e vender e não entender que estou com alto índice de cancelamento, que estou com alto índice de desconto, aí minha margem está indo embora, por alguns motivos. Infelizmente esse tema, quando você trabalha ele, você identifica algumas coisas que não é muito bacana, alguns roubos dentro da loja. Por quê? Porque infelizmente a galera vai dominando ali como é que funciona e elas acabam cancelando. Ah, mas na minha loja não acontece isso porque a minha fiscal lá é uma pessoa bem treinada. Mas aí vai a dica, a sua fiscal, quando ela é solicitada para ir até o caixa, ela passa o cartão ou ela vai até lá, analisa, entende o que está acontecendo, para só depois ela passar o cartão. Então fica essa dica para vocês, trabalhar o que cancelou e o que foi dado de desconto é muito importante para você saber o que está acontecendo na sua loja. Não deixe ser pego de surpresa. Não deixe depois de um tempo você olhar para trás e ver que alguém está te levando vantagem aí nos últimos 3, 4, 5 meses. Eu te alertei. Eu alertando você agora, eu quero fazer você antecipar a dor de cabeça que você está tendo ou que você possa ter, mas principalmente nesse momento que está faltando grana, que nós falamos de margem, falamos de custo de mercadoria, você preocupado apenas com o seu fornecedor que não baixa 10 centavos, mas depois lá na boca do seu caixa lá está acontecendo algumas coisas, nem sempre por roubo, mas também por processos mal trabalhados, por processos mal auditados, e a galera faz algumas coisas que acham que é normal, dá desconto para aquele cara da padaria que está sempre ali. Talvez você deu desconto uma vez só. Só que a sua caixa, a sua fiscal entendeu que toda vez que aquele cara vir, ele tem que ter direito a um desconto. E você não está nem sabendo disso. Então, vamos trazer para o dia de hoje a nossa gestão, analisar o que está sendo cancelado e descontado e vamos para cima fechar se tiver alguma saída aí indesejável, galera. Quinto dia, galera, também conhecido como sexta-feira, nós terminamos hoje, essa semana, dos 5 relatórios top. Dos 5 relatórios que eu indico e faço com que meus clientes usam. Os 5 relatórios que quando perguntado eu indico, galera, vai nessa que é certeira, porque aí você vai enxergar de uma forma fácil, prática e exata tudo que está acontecendo na sua loja. E depois desses 5 relatórios aí, quero deixar bem claro, não trabalhe só eles, pegue gosto para trabalhar com indicadores, porque indicadores vão mostrar o que realmente está acontecendo na sua loja. E se você sabe o que realmente está acontecendo, a sua decisão é mais certeira. Agora, quando você e sua equipe trabalham com eu acho, eu quase tenho certeza, isso é um pouco complexo. E o que acontece? Geralmente é tomada decisão de forma errada, trazendo um pouquinho mais de dor de cabeça. O relatório de hoje é um relatório um pouco complexo, porque a maioria dos mercadistas que eu conheci, desde quando eu me conheço como gente, trabalhando com supermercado, eles gostam de analisar as vendas por valor. Galera, 2 coisas aqui é errado. Hoje eu estou em abril, eu tenho sempre que vender mais que o mês anterior. Então a minha venda de abril tem que ser maior que a de março. Porém, todo o período ele tem algumas coisas que são difíceis de entender. O ideal é você fazer abril desse ano com abril do ano passado. Essa é a primeira etapa. Ô Carlos, mas por que não abril com março? Porque o que acontece em março talvez não vai acontecer em abril. Feriados, algumas datas sazonais, e aí geralmente as informações para você são mentirosas, fazendo com que você acredite ou pense em situações que não são verdadeiras. A segunda parte é não olhar o valor. Eu gosto muito de olhar em quantidade vendida. Se eu vendi 100 kg de contrafilé o ano passado, em abril do ano passado, e esse ano, abril de 2023, eu vendi 110 kg, eu cresci a minha venda em contrafilé. Então o que eu quero propor para você é parar de analisar o valor e começar a analisar em quantidade. Mas para isso e para você acertar realmente, é importante você ter um mercadológico bem definido. Porque vamos lá, o primeiro número que eu vou olhar é o que eu vendi em quantidade geral. E aí quando eu olho só em geral, talvez eu sou um pouco mais induzido ao erro. Porque vamos lá, se eu pego um mês aí no intervalo que teve, vamos dizer, uma Páscoa, que geralmente ela não é no mesmo período, eu vendo um pouco mais de cerveja, um pouco mais de carne bovina, um pouco mais de carne de peixe, e aí eu olho no geral, talvez eu me engane um pouco. Mas quando eu olho por grupo de produto vendido,
é quase certeza que eu tenho a quantidade exata do que está acontecendo na minha loja. E aí galera, por que eu não gosto de trabalhar valor? Eu fui procurado agora no finalzinho de março para começo de abril de um ex-cliente e ele teve uma mudança drástica na vida dele profissional, mudando a loja de lugar, por várias situações lá que ele teve de motivo particular, mas ele teve que fazer uma mudança bem assim de 360 graus porque estava com algumas situações fugindo um pouco de controle. Mas enfim, hoje esse mesmo cliente, eu no analisar a proposta dele, conversar com ele um pouquinho, acabei não conseguindo pegar ele para trabalhar devido à minha agenda, talvez no finalzinho de maio, foi o prazo que eu passei para ele, eu consiga estar tendo agenda, eu discutindo com ele, explicando para ele qual que seria o caminho correto, deu uma luta, deu um suador para explicar para ele que o valor estava errado. Por que o valor errado? Porque hoje, março, vamos dizer assim, ele fechou março de 2023 com 2% a mais de faturamento em cima do valor do que ele vendeu em março do ano passado. Cadê a inflação? Aonde que entra a inflação? Aonde que entra o aumento de mercadoria? Porque a inflação também eu não gosto muito de seguir esse índice, porque dependente de qual o partido político está no comando no momento, né, vamos dizer, qual o patrão do momento, eles passam algumas informações que realmente não são verdadeiras, que geralmente são informações que dizem respeito ao que eles querem que a maioria acredite. Então também não curto. Mas é sabido, principalmente do aumento. O aumento ele é real porque está aí todo mundo sentindo a falta de grana rodando. Por quê? Porque as mercadorias subiram, as mercadorias estão mais caras. Então como que eu aceito 2% de venda a mais do que um ano atrás? É erradíssimo. Aí foi quando eu fui passar para ele, mais uma vez, a situação de olhar em quantidade. Tinha departamento dele, inclusive o açougue, estava com 30% de queda de faturamento em quantidade comparado ao ano. 30% em quantidade. O hortifruti dele deu 8% de queda. A mercearia mais 12%. Então assim, isso tudo analisado em quantidade. Quando eu passei para ele esses números, ainda eu sinto que é uma dificuldade das pessoas entenderem, porque ainda está muito familiarizada com o valor. O valor ele tende a ser mentiroso se você não domina essa arte. Então assim, não posso garantir 100% que olhar em quantidade é o melhor caminho, a não ser que você trabalhe por departamentos, grupos e subgrupos. Aí eu te garanto que é quase perfeito o resultado. E 10 vezes melhor do que olhar apenas só o valor. Porque o valor tem esse monte de número aí que quase ninguém consegue entender qual que é o valor da inflação real. Dito isso, galera, espero que vocês tenham aproveitado essa semana, espero que vocês tenham entendido os 5 relatórios top que vai fazer você gerir sua loja, vai fazer você entender o que é que está acontecendo no seu dia a dia e principalmente te mostrar qual o caminho certeiro, qual o caminho mais correto para você deixar de perder, para você deixar de patinar e às vezes não ser pego mais de surpresa com algumas situações que depois você só faz a leitura. Consultor é bom na sua loja? É, mas para poder prevenir. Quando você tem um consultor apenas que faz a leitura do que já aconteceu, aí já não tem muito mais salvação. Então, estou propondo esse trabalho aqui no Meus Store. Pode acompanhar toda semana um assunto diferente, onde eu tento abordar no meu dia a dia, com a minha simplicidade no falar, e fazer vocês entenderem e trazer para a realidade de vocês. Ok, galera? Excelente dia a todos. Um excelente final de semana também a todos que me acompanham.